Quais são as suas correntes? O que te aprisiona? Conta pra mim. Será que você tem medo? Será que você tem muitas crenças limitantes? Será que você está dando muita atenção em coisas que te aprisionam? E seja muito bem-vindo a mais uma aula gratuita dos 22 arcanos do tarô. Você está numa playlist. Se você ainda não assistiu às outras aulas, eu recomendo que você assista. E hoje nós estamos no arcano 15, arcano o diabo. E primeiro eu quero mostrar aqui para vocês a simbologia dela. O que temos aqui? Seria o diabo, tá? O homem, a mulher, que estão aprisionados. Esse diabo, gente, ele está num pedestal, tá? E logo vocês vão compreender o porquê. Esse homem e essa mulher estão aqui, ó, acorrentados nesse pedestal onde esse diabo está ali, segurando o quê? O diabo está segurando uma tocha. Vocês estão vendo que essa tocha, ela está invertida. A tocha direcionada para a terra, para baixo. Essa tocha, né, ela não vai falar de luz, de iluminação. Não, ele está iluminando aquilo que ele quer que esses aprisionados enxerguem. É uma manipulação. Esse arcano, ele é o oposto do arcano a temperança. Lembra que lá na temperança eu falei que é o equilíbrio, que é você saber a dosagem certa entre a razão e a emoção. É você saber dosar. Aqui no arcano diabo já vem a distorção, o exagero e o aprisionamento. Olhando mais de perto, vocês podem ver esse homenzinho, ele está olhando para a mulher e a mulher está olhando para o horizonte, né? Ela está olhando para outro lugar. O que significa isso, tá? Como um caminho de vida vai simbolizar pessoas que elas não estão conseguindo enxergar aquilo que está aprisionando elas. Porque temos aqui correntes. Só que nem o homem, nem a mulher estão olhando para essas correntes. Eles não tomaram consciência, tá? Eles não estão olhando para o que está aprisionando eles, tá bom? Essa tocha virada para baixo, né, a iluminação invertida, é como se esse arcano diabo, ele coloca atenção para coisas mais primitivas da vida humana. Por exemplo, o ego, muito relacionado com comportamentos associados ao cérebro reptiliano, né? O nosso sistema reptiliano, que é o medo, tá? Emoções primitivas, emoções instintivas do medo, a raiva, a euforia, o ego, o poder, o controle, a manipulação, tá? Então, esse arcano vai falar disso, deste caminho de vida, onde a pessoa no momento ela está dominada por essas emoções, dominada por essas correntes. E o que essas correntes simbolizam na vida real? Trazendo um exemplo prático para vocês compreenderem, já que questões de vida amorosa é muito comum na cartomancia, né, tarô. Vou pegar dois exemplos aqui, vida amorosa e vida profissional. Na vida amorosa, imagina aí aquele relacionamento tóxico, um casamento, sei lá, 20 anos, né, 20 anos de casamento, já tem filhos e tudo mais, mas é aquele casamento de aparências. É aquele casamento onde a mulher é submissa, onde a mulher é dependente do marido, tanto financeiramente ou dependente emocionalmente dele, tá? O marido, uma pessoa dominante, possessiva, narcisista. Então,
esse diabo, numa leitura amorosa, ele pode, presta atenção, não estou dizendo que é todas as vezes, mas ele pode projetar a figura desse marido, tá? Desse marido narcisista, manipulador, desse marido tóxico ou desse companheiro tóxico que seja, mas ele pode projetar, né, na leitura, mostrar, né, o fulano aqui e essas correntes mostrando a pessoa ali presa. E aí, o que são essas prisões? O medo da separação, o medo de como será a minha vida se eu me separar? Como eu vou ficar sem ele? Como vai, né? Nossa, mas meu marido é agressivo, meu marido faz coisas horrorosas, mas como eu ficarei se eu me separar? Então são situações muito corriqueiras, né? E que a gente consegue olhar isso no arcano o diabo. Correntes que aprisionam, tá? No âmbito religioso, gente, o que poderia ser essas correntes? É a ilusão da salvação, é a pessoa ela entrar de cabeça numa crença religiosa a ponto de não conseguir ter equilíbrio. Lembra que eu falei que esse arcano diabo, ele é o oposto da temperança. Então a temperança, ela nos dá equilíbrio para lidar com o amor, com a religião, com política, com qualquer assunto de maneira equilibrada. Equilibrada entre razão e emoção. Então a temperança, ela é você ter esse jogo de cintura, é ter esse equilíbrio mental, a saúde mental. Já aqui no arcano o diabo, ele é o exagero, é a distorção, é a pessoa não conseguir discernir situações em que ela se enquadra, em que ela está vivendo, seja num casamento, seja num trabalho, numa profissão em que a pessoa ela está ali trabalhando, mas ela não é feliz. Ela não é feliz naquele trabalho. Ela é explorada pelo chefe. Esse diabo pode também projetar a figura de um chefe manipulador, de um chefe explorador, pode também. Então ela está ali presa, né? Então aquela corrente prendendo ela e ela não tendo uma clareza, né, do que, de como seria se ela realmente quebrasse essas correntes, tá? Então, gente, o arcano, o diabo, ele vai falar sobre essas situações, manipulação, aprisionamento. O lado positivo do diabo também tem uma relação ali com a questão do poder pessoal, a sedução, o dom da manipulação. Então, pode vir falando disso também, tá? Mas, alerta, não é um dom, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da comunicação, um sacerdote, que tem o poder de convencimento, que consegue manipular massas, grande número de pessoas, mas essa manipulação, ela tem alguns fins mais obscuros, tá? Então, arcano o diabo. Já seria diferente do arcano hierofante, né? Aquela pessoa, a figura de um sacerdote, no qual tem o dom da comunicação, tá? Mas tá muito ligado a propósito, a guiar, a direcionar pessoas, tá? Aqui já é um sacerdote com más intenções,
um palestrante, um coach, qualquer pessoa, tá? Que vai usar a lábia, né, o talento, o poder da comunicação para manipular situações ao seu favor, aprisionando o seu público, tá? De alguma forma, ok? Então é isso. O que esse arcano, o diabo, vai pedir como conselho? Como conselho, ele pede que o consulente, ele busque equilíbrio, que ele consiga enxergar quais são as correntes que aprisionam ele em tal situação, tá? Em algumas vezes, gente, esse arcano diabo, ele vai pedir para que esse consulente, ele use, sim, a manipulação ao favor dele. Em algumas situações, aqui a gente tem que ter muito cuidado em não se prender nessa questão, isso é certo, isso é errado, isso é amoral, isso... Não, não tem como a gente generalizar que todos os conselhos, né, do diabo vai ser dessa forma. Não. Mas vamos lá, gente. Se for um conselho para uma pessoa que trabalha com marketing, que trabalha com a mídia, o diabo, ele vai aconselhar essa pessoa para utilizar a comunicação, utilizar gatilhos que vão usar o desejo, a autoridade, a influência para fins lucrativos, tá? Então vocês precisam ter muito cuidado em relação a esse arcano. Nem sempre ele vai mostrar que, nossa, esse diabo está prejudicando o meu consulente. De repente, é exatamente um pouquinho dessa energia do arcano diabo que o teu consulente necessita naquele momento. Mas é claro, você precisa analisar todo o contexto, o jogo, a energia do teu consulente, etc e tal, ok? A gente não pode ficar limitado aqui e olhar esse arcano como um arcano negativo. Não, nem sempre ele vai vir mostrando que essa energia está prejudicando. Não. Em alguns momentos, nós precisamos sim uma pitada desse arcano na nossa vida. Ele é um convite para a gente olhar para dentro, né? Olhar para o nosso interior e verificar o que está dominando o teu ser aí dentro. O que te domina a ponto de te desequilibrar, a ponto de te prejudicar, tá? Não que essas coisas mundanas, instintivas e primitivas devem ser banidas. Não, de maneira alguma, tá? Somos seres humanos, temos as nossas necessidades, ok? Então a gente só precisa daquela lamparina do eremita para a gente se conduzir, né? Olhar para dentro e a temperança para poder fazer essa dosagem para que não haja excessos que prejudiquem a nossa caminhada.